Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo no Construção em Alta. Eu sou Giovana Fachinelli, designer de interiores, e ao meu lado William Pilati, da Altai Imóveis e Predileta Imóveis. Hoje estamos em um cenário super especial, diretamente da Mostra Elite Design, evento que reúne os principais nomes da arquitetura e designer de interiores e decoração aqui no Rio Grande do Sul. É uma alegria estarmos juntos com a mostra, trazendo ainda mais conteúdo de qualidade para você que é apaixonado pelo universo da construção, arquitetura e design como nós. Aproveita para seguir as nossas redes sociais e ficar por dentro de tudo. @podcast Construção em Alta, @Mostra Elite Design, @William Pilati e @Giovana Fachinelli. Hoje temos o prazer de receber, então, aqui no nosso podcast, Roberta Prestes, arquiteta, e Karine Oliveira, designer. Para começar, então, Karine, conta um pouquinho pra gente como é que tu surgiu aí no mundo do design. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Então, eu sou designer de interiores. Eu sou formada desde 2015, né, em designer. Comecei trabalhando numa empresa de containers, onde eu fazia projetos. Trabalhei numa empresa de ensinamento também, fazendo projetos 3D. E fui me especializando mais dentro dessa área, né, de design de interiores. Hoje sou especialista em design biofílico. Eu tenho uma pós em programação neurolinguística, onde eu faço estudo de comportamento, né? Então eu consigo trazer uma ideia diferente de projeto, um projeto mais sensitivo, né? Então, faço um estudo do comportamento, trago o design biofílico para dentro do design de exteriores, né? E eu acho que é minha paixão, né? Design de exteriores, porque é transformar vidas, né? Não é só fazer um projeto bonito, é trazer uma essência para dentro do projeto, trazer a essência do cliente, né? Então, é muito mais que só um ambiente, né? E tu tem escritório aqui em Porto Alegre? Isso, meu escritório hoje é home office, né? Mas eu atendo todas as regiões, Esteio, Porto Alegre, Canoas, enfim, Brasil todo, né? A gente trabalha com projetos online também. É a sua primeira mostra? Não, Já tem. é a minha segunda participação. Eu participei do ano retrasado, que o ano passado não teve, né? Então, essa é a minha segunda edição que eu tô participando. E qual que é o nome do teu ambiente? O meu ambiente é o espaço do apreciador de vinho, Caio de Vinho. Bem, vamos dar boas-vindas então a Roberta. Roberta, também então nos conte um pouquinho como é que tu surgiu aí no mundo da arquitetura. Boa tarde. Boa tarde. Então, a arquitetura sempre foi uma paixão desde pequena. Então, quando, né, passei na faculdade, entrei. Então, hoje eu já estou com 18 anos de formada, então já atingi a maioridade na arquitetura. E sou de Camaquã, né? Tenho um escritório lá, onde eu sou a CEO do escritório. A gente tem uma estrutura hoje de escritório de 60 metros quadrados e temos três colaboradoras, né? Então a gente tem uma estrutura grande, a gente trabalha com projetos arquitetônicos, né? Em todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então a gente abrange, né? A princípio atendemos o Brasil todo, mas com mais ênfase aqui no Sul, até porque a gente prioriza muito essa questão de estar acompanhando também, né, de estar um pouco mais perto das obras. Atendo muito aqui em Porto Alegre e Canoas também, né, a gente tem uma sede pequena lá em Canoas também, onde a gente atende. E aí vim aqui para a mostra, né, meu primeiro ano aqui, né, então minha primeira edição, e a gente veio assinando dois ambientes, né? O estúdio assina a piscina, né? A piscina praia, e o dormitório. Qual a experiência de estar numa mostra? E qual a dificuldade por participar da primeira vez? Então, gente, para mim foi desafiador, eu diria, assim. Foi desafiador e ao mesmo tempo surpreendente, assim, porque foi algo bem diferente do que eu imaginava, né? Então aqui eu encontrei, eu digo, né, que a mostra hoje me agregou muitos amigos, né, e pessoas muito especiais que além de trabalho a gente encontrou aqui, né? Então isso para mim foi um dos presentes da mostra. Fora toda assim a questão de parcerias, né, trocas de experiências. Eu acho que a gente tem muita troca de experiência aqui, que é uma coisa muito legal, assim, né? E fora também poder, né, mostrar o trabalho da gente, o que a gente, né, tá trabalhando, enfim, trazer essa inovação, trazer novidade. Então foi uma experiência, assim, para mim, maravilhosa, assim. E hoje tu trabalha com com a parte de
de construção e interiores também. Isso, a gente trabalha com arquitetônico e interiores. E como é que vocês fazem a seleção, por exemplo, falando numa amostra ou até no dia a dia, né? Como vocês fazem a seleção dos fornecedores? Porque a gente vê muito aqui, e a gente conversou também, que às vezes tem aquele fornecedor que vai vir para a amostra e aí na metade do caminho corre. Como é que vocês fazem essa seleção de fornecedores? Para amostra ou para o dia a dia, assim? A gente trabalha muito na confiabilidade, né? Qualidade, né? Sim. Primeiro é a qualidade do produto, né? Depois a gente vê a questão de confiança de fornecedor, né? Acho que é um trabalho que tem que ter, né? Então, um trabalho em conjunto, tanto nosso como do fornecedor, para a gente poder estar oferecendo a melhor opção para o nosso cliente. Roberto, quer complementar? Na verdade, como eu já tenho bastante tempo, né, de escritório, então acaba que eu já tenho parceiros que me acompanham há um bom tempo, né? Então dei prioridade para esses parceiros de poderem estar comigo, né? Alguns deles até entraram em parceria com a mostra, enfim, fizeram divulgação na revista. Então foi bem com esse intuito de trazer as pessoas que realmente confiam também no meu trabalho e trabalham comigo para mostrar o seu produto aqui na mostra. A gente tem uma rede, né, de fornecedores, né? Então, no meu escritório, assim como o da Roberta também, a gente já tem os nossos fornecedores parceiros, né, que estão sempre conosco no dia a dia. E como é que foi essa experiência da mostra, assim? Porque a gente está falando de uma casa aí dos anos 60, né? A gente vê que teve uma mescla aí do contemporâneo com o que já era da casa, né? Como é que foi para vocês e que inspiração vocês tiveram nos espaços? Acho que o principal é a década da casa aqui de 60, né? E Não? da família Miranda, né? Eu acho que eles são a essência principal do projeto, né? A gente saber o que eram os ambientes, né? Como essa família vivia aqui. Então, a partir disso, a gente começou a criar nossos projetos de desenvolver e trazendo também a questão de modernidade, né? A gente fez um conjunto, né? Sim. Eu te pedi pra colocar. Nossa, barulho de fora. Uhum. Então, Na verdade, a gente, assim, como um dos meus ambientes era o dormitório, né, que seria é um dormitório masculino, né, que era de um dos filhos do seu Miranda. Original da casa. Já era isso. A gente preservou o piso, até porque a pegada, a ideia do meu projeto era trazer um pouco da história deles, né, que eles eram uma família de arrozeiros, então eu, por ser da cidade de Camaquã, que é a cidade do arroz, então acabou que uniu também, conectou isso. E aí trouxe justamente essa ideia, então a gente manteve algumas coisas rústicas como o piso, né, mantive exatamente como ele estava, a gente não deu nenhum tratamento, apenas higienizamos e passamos uma cera, então, tipo, se tu for olhar, ele tá exatamente como o original da casa, né? O que eu não mantive realmente foram o gesso, porque eu queria fazer uma coisa um pouco mais intimista, um pouco mais aconchegante, e eu queria fazer uma divisória, então aí não foi possível, né? Aqui na área externa a gente encontrou um pouco mais de condicionantes, na verdade, né? Que nós tínhamos árvores que eram árvores que tinham uma representação emocional muito grande para a família, né? Então, depois no dia da inauguração, eu fiquei sabendo histórias, enfim, né? Que eu acabei sem querer, sem saber, criando eles colocaram como um memorial para os pais deles, que eles jogavam as cinzas da família nessa árvore, né? E aí o pai dele, o sonho dele era ter um enterro viking, né? Que é com fogo. E eu coloquei o fogo de chão, né, exatamente aonde ele colocou a cinza. Então ele me chamou, quis me conhecer e tal, justamente porque ele disse assim, nossa, eu achei que tu sabia dessa história. Eu falei, não, eu não sabia, mas a gente, né? Manteve árvore, sim? A árvore tá lá, não. A árvore era. Não tirei. Era embaixo da árvore. O recanto embaixo. Não, a árvore era um condicionante, a gente não podia tirar. Nem essa árvore, nem a árvore de caqui que fica na piscina ali, que de vez em quando causa alguns transtornos em função, né, que tá na época da fruta. Mas deu tudo certo. Karine, tu tá voltando pra mostra pela segunda vez, né? Uhum. Qual a diferença de ter feito a primeira e a experiência pra segunda? a gente já sabe o que esperar. É descondicionante, né? A gente já tem uma experiência, então já sabe como se preparar melhor, como ter um posicionamento, né? O que a gente tá fazendo aqui. Quando a gente vem a primeira vez, às vezes a gente se sente meio um pouco perdida, né? Do que a gente tá buscando, né? E quando tu já vem pela segunda, tu já vem mais, agora eu já sei o caminho, né?
Mas eu acho sempre uma surpresa, né? Cada ano tu aprende alguma coisa nova, se conecta com pessoas novas. Eu acho que a mostra é muito importante nesse sentido. Além de a gente estar expondo o nosso trabalho, ela também nos faz crescer como profissional. Alguns que passaram por aqui nos falaram que vieram visitar, por exemplo, um dia antes, os fornecedores um dia, dois antes da abertura. Como é que foi a questão do prazo? Porque eles acreditavam que não ia ficar pronto. Então, como é que foi essa questão de prazo, assim, para vocês? Acontece, porque a gente tem, às vezes, um prazo um pouco apertado para os produtos que a gente quer. Normalmente, o meu ambiente, no caso, tinha muito produtos sob encomenda. Então, às vezes não atendia, mas a gente queria trazer aquele produto para a mostra. Então, por isso, a gente tinha uns prazos mais apertados para conseguir atender. Mas faz parte, né? Tá, eu tinha 2 ambientes, né, então Morando aqui dentro. eu morei, abandonei o filho, literalmente abandonei o filho, fiquemos 15 dias, eu e meu esposo aqui direto, que me auxilia também com o escritório, então acabou ele vindo comigo, a gente grudou direto aqui, então eu ficava do quarto para a piscina o tempo inteiro, né, e o quarto ficou pronto no tempo, deu tudo certo, né, então, tipo, até porque a gente já tinha um cronograma e era um ambiente mais fechado, onde não tinha o trânsito de pessoas, porque a gente também tem que lidar com essa Isso, logística com a das logística. outras pessoas, né? Não Então, é só o nosso, não né? é só o nosso, né? Não depende só, a gente depende, que nem eu digo, é uma Tudo obra em puxar essa conjunto. É uma obra em conjunto, exatamente. E a piscina, sim, a piscina foi um pouco mais trabalhosa, porque em função de que tudo circulava em torno dela. Então, a gente tinha o espaço do fundo, a gente tinha o espaço da frente, a gente tinha a garagem da Volvo. Então, tudo isso transitava ali. Então, a gente teve que criar todo um sistema de logística para que uma coisa não atrapalhasse a outra e não estragasse o que já estava pronto. Então, foi assim, a piscina foi o que demorou mais tempo para mim, foi o que foi um pouco mais desafiador em função dessa logística que teve que ser criada. Mas é uma correria, foi uma loucura, né? Eu acho que não vai ficar pronto, mas no final Exato. fica. Na Tudo dá verdade, a certo. gente tá tão acostumado que a gente sabe que vai vai ficar dar pronto, certo. entendeu? As pessoas dizem, não vai ficar pronto. E nós dizemos assim, vai ficar pronto, Tudo fica sob tranquilo, controle. vai dar certo. Ajeitando a última coisa, deitar ali pra a porta abrindo, né? É isso aí. Faz isso. O que representa para vocês participar de uma mostra? Eu acho que é transformação, crescimento. Eu acho que traz um know-how muito grande. Eu acho que é uma elevação do nome do profissional. Eu acho que isso é como se tu subisse um nível, né? Porque tu está aqui, né, que nem eu digo, expondo para diversas pessoas, diversos Tu passa a profissionais, ser né? conhecida, né? Tu deixa de ser uma profissional desconhecida no mercado, né? Quando tu tá dentro de uma mostra, tu acaba tendo um outro posicionamento do teu escritório, né? Então, passa a ter mais visibilidade. Isso. Exato. E qual a sensação, a experiência que a pessoa visitando os espaços de vocês vai ter? Ou vocês querem que ela tenha? E sei que ela vai, no momento que ela entrar, ela vai ter essa sensação. Por isso, Tá. eu gelei assim. O meu espaço é a cave de vinho, então no primeiro ambiente a gente tem um espaço que é uma adega, que traz um convite à degustação de um vinho, e no segundo ambiente a gente tem um banheiro funcional, que ele está em exposição e está em funcionamento. E ele também traz essa premissa do bem-estar, que é um spa relaxante. Então, quando as pessoas entrarem no ambiente, eu quero que ela se sinta acolhida, né? Um espaço de aconchego, de bem-estar, que elas tenham essa sensação gostosa de estar nesse ambiente, né? Bom, o dormitório, na verdade, a gente trouxe a questão de trazer o cavalo caramelo, né, como um ícone, né, do dormitório, justamente para trazer essa questão de resiliência, né, por ser um dormitório masculino também, e a gente trouxe essa questão de não ser aquela coisa fria, né, eu não queria um dormitório cinza, um dormitório preto, como a gente vê normalmente, eu queria algo que fosse aconchegante, porém com um toque masculino, né, que trouxesse essa ideia. E a ideia era emocionar as pessoas, né, então que fosse um dormitório em que causasse O caramelo do enchente. isso, Cavalo Caramelo da Enchente, né? Então a gente trouxe ele também como um popstar, na verdade, para o dormitório, né? Por ser para um jovem, é um dormitório para um jovem. E aí a gente acabou trazendo ele com óculos e tal, meio popstar, com a função dele estar como astro agora na Paramount, né? No Yellowstone. Então a gente acabou agregando algumas coisas a ele, né? Para trazer essa jovialidade. E também, assim, essa questão de causar essa emoção, né?
E a piscina é o inovador, é para trazer o relaxamento, porque tem a cascata que faz o barulhinho da água, tem os decks no entorno. Então é bem essa coisa de trazer que a pessoa se sinta relaxada, se sinta à vontade, né? São espaços que a gente usa um monte aqui na volta ali Sim. da piscina, justamente para confraternizar entre nós profissionais aqui. Então era bem essa ideia. E Karine, a dificuldade de fazer um ambiente que vai ser funcional, ela é mais complexa do que um ambiente que é Sim. só passar? É mais complexo, sim, porque começa desde a questão da obra, né? Então, quando a gente faz um espaço que não é funcional, nem tudo funciona, né? Muitas coisas são fakes, né? São só aparentes. E quando o ambiente é funcional, a gente tem que fazer ele funcionar realmente como se fosse uma obra. Então, demora mais tempo para se desenvolver, tu tem mais esse trabalho de obra mesmo, né? De realizar. E no decorrer da mostra, tu tem que estar sempre cuidando do espaço, né? Opa, ele tá... Isso, um pouco maior, né? De ele estar arrumado, estar, né, apresentável, as pessoas estão utilizando, mas eu não posso, né, restringir as pessoas que estão utilizando, né? Mas eu preciso que as pessoas entendam que o espaço está em... Tem que manter ele limpo. Exatamente. Então, esse é o E por ser cuidado. uma casa antiga, assim, os banheiros ainda funcionavam? Ou tu teve que fazer, tipo, essa parte hidráulica? Tava pré-pronta, assim, a parte de hidráulica. Não precisou fazer tudo, mas ali a gente teve que fazer toda a parte interna, sim. A parte da rua, ok, mas a parte interna tivemos que fazer. É, exatamente. Por que a mostra? Por que participar? Porque... Além da Pela visibilidade Isso. dos parceiros menos de fãs. Algum projeto de vocês, assim, marcou a história de vocês? Tá. Alguma história? Pode... Não, já. E vários, assim, né? Em 18 anos, acho que é impossível que a gente não tenha. Sempre tem aquele cliente que a gente ama de paixão, né? E eu tenho uma cliente muito especial, que é uma cliente que tem confiança 100%, então ela é um marco para mim, né? Ela foi um marco de virada também do escritório, foi quando o escritório cresceu. E ela me acompanha todo ano, né? Eu brinco que todo ano ela tem um projeto que ela diz, eu não consigo viver sem. Então, eu acho que isso é compensador, tu ver o retorno da pessoa, tu ter essa... Enfim, eu acho que realizar o sonho das pessoas, que esse é o nosso trabalho, né? E a gente lida muito com isso. Quando tu vê que realmente tu conseguiu o objetivo, é gratificante, né? Então, acho que tiveram vários marcos, assim. Eu acho que todos os projetos são especiais de alguma forma, né? Porque tu entra na casa do cliente, ou seja, na loja, no espaço. Eu também trabalho com projeto comercial. Então, cada projeto deixa uma sementinha da gente, né? Gostosa, assim, de estar podendo contribuir com aquela família, com aquele espaço. Mas o que me marcou dos projetos que eu realizei foi um projeto que eu fiz na rede dos hotéis Lagueto, em Gramado. Então, isso foi um marco bem importante, né? Como posicionamento de escritório, a gente está dentro de uma das maiores redes de hotelaria, né? Então, foi esse. E Especial. o que você enxerga, você entende como tendência agora para o próximo, 2025, 2026? Eu acho que é o sentir, né? O estar nos ambientes. As pessoas se conectam mais. Não é mais aquela coisa de ambientes frios. Eu acho que todos os ambientes têm que transmitir alguma coisa. E as pessoas buscam por isso. Então, desde o mobiliário, formas orgânicas, né? Muito design biofílico, né? É a premissa principal. Eu acho que, assim, muito produto natural, sabe? Então, eu acho que essa pegada mais orgânica já vem ganhando espaço há um tempo, não só as formas, né? Mas, assim, muitos elementos, Texturas. né? Texturas, essas coisas eu acho que estão, que eu digo, pedra, né? Revestimento com pedra natural. Então, muitas dessas coisas estão ganhando espaço cada dia mais, né? Como é que você lida com a questão de moda que vem do setor, com funcionalidade e com o gosto do cliente? Como encaixar todas essas peças? Então, às vezes é um pouco complicado, às vezes não. Às vezes encaixa, às vezes Não, eu digo assim, o que acontece? Hoje em dia, né, a gente tem o Pinterest que, né, está aí e realmente é uma ferramenta muito boa, mas às vezes é uma ferramenta também que dificulta o trabalho do profissional no sentido do que tem muitos padrões que são construtivos de outros países.
o que não funcionam aqui no Brasil. Uhum. Então, o cliente vem com essa premissa de que, eu quero exatamente isso aqui, né? E não tem como, às vezes, né? Então, aí tu tem que fazer algo semelhante, buscar aquilo como uma referência e trazer para o nosso padrão construtivo do Brasil. Então, isso acontece, a gente observa que acontece cada dia mais. Muito. Eu acho que isso é uma dificuldade, que na verdade não é uma dificuldade nossa de criação, e sim uma dificuldade de executar o construtivo. Porque às vezes até o que tá ali as pessoas acham que é uma referência, às vezes nem é mais usado. É uma coisa que já passou, só que como a pessoa é leiga, ela não tem essa, né, esse feeling de olhar e entender o que tá acontecendo ali. E a gente tem que Ela sabe trazer. imitar aquela que ela tá querendo, se já tá. Mas Que nem eu... no final da vida. Isso. E nem sempre o que é tendência exatamente funciona para o projeto que a cliente está querendo fazer. Não porque tá na moda utilizar, que a gente vai utilizar aquilo ali no projeto. Que é o saber lidar, quando a gente falou, né? Tu tá com a obra já encaminhada, já tá fazendo a obra, e daí o cliente, eu fui na minha amiga e eles fizeram assim. Eu quero mudar, porque eu vi numa amostra isso aqui, né? Como é que vocês lidam com isso? Com essas alterações, assim, tipo, o projeto já tá praticamente pronto, está sendo executado, e aí o cliente vem em algum lugar e ele imagina que ele viu a escada na casa de uma amiga que era uma escada igual. Sim, esse processo, a gente tem um processo no escritório para fazer toda essa parte até chegar à execução, né? Então, normalmente a gente conversa com o cliente, traz referência, faz um brief do projeto, e aí, nesse momento, quando a gente faz as apresentações do projeto, a prévia, o pré-projeto, enfim, a gente vai desenvolvendo, aí ele tem a oportunidade de mudar. Claro que acontece de chegar no final da obra e, às vezes, o cliente querer, por N motivos. Mas é difícil acontecer, né? Normalmente a gente já tem um cronograma sobre o que vai ser, vai ser utilizado, né? O cliente já tá bem convencido. Isso. Já tá bem ciente, digamos, do que vai ser. Ele tem um tempo para, né, para pensar. Isso, que a gente vai apresentando a prévia ali do projeto, depois o projeto completo, né? Então esse é o momento que ele tem para pensar, olha, não, talvez eu quero trocar, talvez não. O que eu vejo, assim, a gente tem, como é que nem uma logística dentro do escritório, né, de etapas, né? Então, cada etapa vai complementando a próxima etapa, né? A gente nunca tá livre dessa situação, né, do cliente ver e mudar, até porque às vezes cada pessoa é única, né? Então, assim, tem aquelas mais indecisas, tem aquelas que chegam, a gente sabe exatamente o que a gente quer. Então, pode acontecer, e eu acho que a gente também tem que ouvir o cliente nesse ponto, né? Então, acho que não existe mais esse espaço para o profissional que diz assim, não, é como eu quero, não. Quem vai morar na casa, eu sempre coloco isso com os clientes, é você, não sou eu. Então, eu tô aqui para te ajudar a que fique o mais próximo da tua necessidade. Sim, tem que né? ter. Então, às vezes acontece, claro que às vezes a gente vê que, tipo, aquilo que tu vê lá no teu amigo não é possível no teu espaço. E nem é o que tu precisa. E a pessoa não se dá de conta. É a cara do teu amigo, né? Exatamente. E aí tu tem que usar toda uma psicologia ali, né? Porque eu digo que às vezes a gente, além de arquiteto, a gente acaba dando uma de psicólogo e tá tudo certo, né? Estamos encerrando, então, mais uma entrevista especial do podcast Construção em Alta, diretamente aqui do Mostra Elite. Muito obrigada, Roberto e Karine, né, por terem aceito. E quem quiser contatar vocês, os contatos de vocês. O arroba. Tá, vou deixar o meu Instagram, tem também o meu site, Karine Oliveira Interiores. Pode acessar através ali do Instagram, meu site tem meus contatos ali. E se quiserem também me encontrar, pode, aqui dentro da mostra, estarei aqui também. Então, conte comigo. E o meu Instagram também é @estudioRobertaPrestes. Lá tem muitas informações, tenho acesso direto para o WhatsApp também. A gente está aqui na mostra, né, em 2 espaços, então também fica o convite, né, para o pessoal vir conhecer, né, os nossos espaços. A mostra tá linda e é isso aí. Lembrando, então, sigam o @podcast Construção em Alta, o @Mostra Elite Design e também nossos perfis pessoais, @William Pilate e @Giovana Fachinelli, para ficar por dentro de toda a cobertura e os bastidores deste evento incrível. Na semana que vem tem mais, direto da Mostra Elite Design, com novos convidados e muita inspiração para vocês. Até lá e uma ótima semana.